Feliz Natal, igreja! Glória a Deus, é tão bom ver todos vocês aqui nessa noite, celebrando o nascimento de Jesus, nosso Salvador. E isso nos traz à memória as palavras dos anjos aos pastores. Naquela noite, a vocês trago boas novas de grande alegria. Não apenas alegria, mas grande alegria para todas as pessoas. Não só para Israel, mas para todos os povos. Porque hoje, na cidade de Davi, nasceu um Salvador. Um Salvador, não juiz. Um Salvador, não um legislador. Amém? Sim, houve um tempo, na Antiga Aliança, no Velho Testamento, onde o Senhor é o legislador. E o Senhor ainda é o juiz. Porém, acima de tudo, Ele quer que saibamos que Ele é amor e é o Salvador. Amém? E Ele julgará a terra. Um dia Ele vai julgar todos diante dEle. A Bíblia diz que você tem uma alma. Eu tenho uma alma. De que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a própria alma? A sua alma é mais preciosa do que $1 bilhão. Até mesmo $1 trilhão. Não dá para precificar uma alma. A Bíblia diz o que o homem pode dar em troca da sua alma. Jesus disse assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Então, certifique-se que na procura das coisas boas da vida, não percamos nossa alma. Amém? Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Jesus diz: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E não importa quantos livros best-sellers existam, mas vocês sabem qual é o número 1 hoje? Ainda é a Bíblia. Amém? Deus ordenou que fosse assim. Todas as histórias dos homens, tudo o que você quiser saber sobre a vida, amém? Absolutamente tudo está na Bíblia. Ela é o manual do fabricante. Quando algo dá errado, você deve voltar ao manual do fabricante. E aí descobre o que deu errado. Existe um padrão de Deus para o casamento. Existe um padrão para a paternidade. Existe um padrão para a forma como administramos as nossas finanças. Amém? E Deus não é contra você ter uma vida boa. No fundo do seu coração, pergunte-se a si mesmo. Esqueça toda aquela mentalidade religiosa, mas o que você quer para os seus filhos? O que você quer para os filhos? Você quer o melhor desta vida. Mas você não quer que simplesmente eles busquem coisas grandes e sucessos acadêmicos, realizações, mas sem a qualidade de vida que você quer que eles tenham. Por exemplo, você deseja que eles tenham um casamento feliz. Você deseja que eles tenham filhos bonitos, que também sejam fortes e saudáveis. Você também quer que eles vivam o máximo possível, relativamente livre das doenças e enfermidades. Você quer que eles tenham de sobra, para não se preocuparem com dinheiro. Não para serem egoístas, você não quer filhos egoístas. Você não quer filhos guiados pelo dinheiro, materialistas. Obviamente você quer que eles amem as pessoas e usem o dinheiro. Amém? Você não deseja que eles amem o dinheiro e usem as pessoas. Vocês querem isso para os seus filhos. E Jesus disse que se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então não se preocupe com o que dizem. Pense no que você de fato deseja para os seus filhos. O que queremos para nossos filhos? Quer que sejam fortes e saudáveis? Ah, Pastor Prince, então você é um daqueles pregadores que ficam falando sobre prosperidade. Apenas coloque isso de lado, ok? E vamos quebrar toda essa religiosidade e hipocrisia. No fundo do seu coração, você quer que os seus prosperem. A sua família prospere. Que os seus filhos prosperem. Quando você constrói uma casa, é para o filho dos outros? É claro que não, é para os seus filhos. Amém? Vocês querem que eles sejam saudáveis? Às vezes você vê seu filho doente e gostaria de trocar de lugar com ele? Mas não é necessário, porque Jesus já fez isso. Ele tomou não somente os nossos pecados, mas ele tomou as nossas enfermidades sobre ele na cruz. Amém? Então chegamos nesse dilema. Um dilema emocionante. Um drama poderoso, maior do que todas essas novelas japonesas e coreanas juntas. E todos os seus dramas locais. Amém? E este drama vem antes de nascermos, quando Deus e seus anjos... Veja, Deus sempre existiu. Amém? Deus sempre é. Ele nunca foi, Deus sempre é.
É por isso que ele diz, eu sou. Amém? Eu sou. E este Deus é amor. Deus o define como amor. E a natureza do amor é doar-se, é entregar-se. É doloroso para o amor não ser capaz de se expressar, de entregar, porque um sino não é um sino até soar. Uma canção só é uma canção se for cantada. E o amor não é amor até ser entregue. Precisa ser entregue. Então, sendo amor, Deus criou os anjos e, finalmente, Deus criou o homem. Então, quando Deus criou o homem à sua imagem. Os anjos não foram criados à sua imagem. Quer saber como Deus se parece? Olhe para o espelho. Mas, Pastor Prince, se Deus se parecer comigo, coitado dele. E pior, se ele parecer com esse irmão que está sentado aqui do meu lado. Misericórdia, Senhor. Essa foi ruim, hein? Tudo bem, mas Deus fez você à sua imagem antes da queda. Hoje todos carregamos resquícios da queda. E quando o pregador fala dessas coisas, todo mundo fica olhando para frente. Ninguém quer olhar para o lado, não é verdade? Ninguém quer olhar para o espelho. Na verdade, todos nós temos esses resultados, até mesmo resultados físicos, da queda em nosso corpo, em nossa face. Amém? Nós temos espinhas. Esses dias eu tive uma espinha. Normalmente eu não tenho espinhas. Aí eu perguntei à médica, eu consigo fazer alguma coisa? Sei lá, passar uma pomadinha? E ela me disse, Deus está renovando a sua juventude. Não toque nisso. Eu tive que reaprender o que fazer. Como se fosse um adolescente, ela me disse, não toque e tudo vai ficar bem. Já está tudo bem agora. Enfim, todos nós carregamos traços da queda. Nós ficamos doentes, envelhecemos, sentimos dores. Deus nunca planejou isso, Ele nunca quis isso para o homem. Nunca foi o coração de Deus. Seus filhos, você não deseja que eles sofram. Nem mesmo questões mentais, nervosas, depressão, que fechem as janelas, sozinhos, encolhidos, chorando, se sentindo sozinhos, rejeitados, não é a vontade de Deus. O plano de Deus é que você usufrua de ótima saúde e uma sensação de bem-estar e uma paz emocional. Amém? Permanecendo em calma, tranquilo. Sabe, vivendo uma vida de alguém que se sente cheio e não vazio. Deus determinou ao homem que vivesse no seu maior nível, na sua melhor performance. Isso é chamado de shalom. Em hebraico, um senso de paz, um senso de bem-estar. É o que Ele quer para você. Deus fez o homem à sua imagem. Deus disse para ele, macho e fêmea os criou. E a Bíblia os chama de Adão. E eles eram um. Macho e fêmea os criou. E o Senhor os chamava de Adão. E foi Adão, o macho, que chamou a sua esposa de Eva, depois da queda. E tem uma razão para isso. Porque quando caíram, o nome dela se tornou a mãe dos que vivem, Havá. Amém? Eva, Havá, em hebraico significa a mãe dos que vivem. Porque de agora em diante, a morte aconteceria, a morte entrou. Porque o salário do pecado é a morte. E uma coisa que Deus me disse, quando Ele criou o homem, Ele não criou robôs. Vocês vieram aqui por sua própria vontade. Hoje você veio e ninguém te forçou. Ninguém pode te forçar. Ninguém pode fazer você vir. Você veio por livre e espontânea vontade. Amém? Isso vale para todas as coisas. Amém? Mesmo as coisas que não queremos fazer, acabamos fazendo. E no final fazemos porque fomos nós mesmos que escolhemos. Portanto, Deus não criou robôs. Se Ele tivesse feito, o mundo seria maravilhoso. Mas é isso que Deus quer? Não haveria rebelião. Não haveria problemas políticos. Não haveria nada. E não é só isso, não haveria ninguém morrendo antes do tempo. Aliás, ninguém morreria, porque não haveria morte. Porque todo mundo é obediente, todo mundo obedece, mas isso que Deus quer? Não. Deus fez o homem à sua imagem, mas deu a ele a escolha. Pode escolher me amar, pode escolher corresponder ao meu amor, porque eu te amo, porque eu criei você para ser o alvo do meu amor, porque eu sou amor. E eu tenho tantas coisas boas que eu quero fazer por você. Existe uma vida que eu sonhei para você, que eu quero que se cumpra. Uma vida tão poderosa que quando ela se cumpre, não há nada mais poderoso. Sabe o homem vivendo na sua melhor versão? Essa é a vontade dele para você. Percebe o coração dele? Se vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagina seu Pai Celestial. Dará boas coisas aos que pedirem. Mas o homem pecou contra Deus. Ele usou o seu livre-arbítrio e se rebela contra Deus.
Agora, Deus já tinha avisado: o dia que comerem daquela árvore, a Bíblia diz que Deus fez tudo bom para se alimentarem, mas ela diz que Deus colocou uma árvore no meio do jardim do Éden que Deus disse para não comerem. E você pode me perguntar, e já me perguntaram várias vezes, se não era para o homem comer, então por que Deus colocou aquela árvore ali no meio? Essa é bem simples: se tudo que existe é bom, e ele diz, você tem livre escolha, mas tudo ao seu redor é bom, então não há nada que indique se você ama Deus ou não. Deveria haver pelo menos uma árvore, dando ao homem a chance de escolher. Percebem? Se tudo ao seu redor é bom e não há nada para escolher para dar errado, não há chance de você exercer o seu poder de escolha, você compreende? Ok? Não se preocupe, eu já vou chegar nas estrelas. Se não entender, não tem problema, porque nós vamos devagar, porque já eu volto aí. Vou dar uma volta e vou cair aí novamente. Então, pelo fato de Deus não ter criado robôs, se você estiver no hospital ou não está se sentindo muito bem e o amigo vem ver você, você fica feliz porque ele veio de espontânea vontade. Mas se ele disser, eu vim porque eu tinha que vir. Amém? Então Deus não quer esse tipo de amizade, Deus não quer esse tipo de adoração. Deus não quer isso. Você já ouviu aquela história da professora na escola que diz ao garoto, sente-se, sente-se? E aí ele fala ao seu amiguinho, eu estou sentado, eu sentei por fora, mas por dentro eu estou de pé. Entenderam? Não é esse o tipo de obediência que Deus quer. Posso ouvir um amém? Sabe, Deus é um bom Deus. Deus quer que você obedeça. Sabe por quê? Quando eu digo, Justin, não brinque com a tomada, não brinque com a porta, não brinque com a faca, não brinque com aquilo. É porque eu quero que ele me obedeça para o bem dele. Não quero que se machuque, porque a minha sabedoria está num nível diferente em comparação com a dele. Amém? Ele agora tem 7 anos e ele não entende todas as coisas. E todos nós sabemos que até os adolescentes, a ciência diz que o seu lobo frontal não está totalmente desenvolvido. E se você é um adolescente, você é o primeiro a se rebelar contra isso. Meu lobo frontal e todos os meus outros lobos estão bem. Não é assim? Amém. Mas podemos pedir para Deus sabedoria. Então o homem se rebela contra Deus e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas não para por aí, ela diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus nosso Senhor. Então não esqueça, o homem pecou, mas Deus ama o homem demais. O amor de Deus pelo homem é infinito, o amor de Deus é incondicional. Não depende da obediência e da submissão do homem. Deus não te ama porque você o obedece, e isso precisamos ensinar os nossos filhos. Eles precisam saber que nós os amamos. Especialmente quando eles são maus, quando eles fazem algo ruim, algo errado, sabe? Quando eles desobedecem e você os ama, é aí que eles percebem que são amados. Então, se eles virem o seu amor somente quando forem obedientes, eles nunca entenderão. Eu sei que a última coisa que nós queremos é demonstrar amor nesses momentos, mas há momentos para correção. Sim, há um momento para disciplina, mas tudo é feito no contexto do amor. Você nunca os disciplina por causa da raiva. Eles notam a diferença quando a disciplina é com amor ou por causa da raiva quando você está com estresse. Eles percebem, as crianças percebem. Ok, então vamos voltar. Então, Deus ama o homem, mas Satanás está olhando. Deus aceitará o homem? Deus ama o homem, mas o homem pecou. E agora? Deus não pode violar a sua palavra? A alma que pecar morrerá. Então eles não poderiam apenas sair do jardim. Deus não poderia permitir que o pecado habitasse em sua presença. Entenda que o pecado é algo similar a um câncer. E como um câncer, ele se espalha, como a lepra. O câncer se espalha. Não tem a ver com ser grande ou pequeno, você tem que cortá-lo. O médico não diz, é só um pequeno câncer. Não tire isso! É só um tumor. Não, arranque! Por quê? Porque tem a capacidade de espalhar. Você está aqui? Então Deus odeia o pecado, mas e se esse câncer estiver em seu filho, em alguém que você ama? Como você o separa? Você ama o filho, mas odeia o câncer. Você já percebeu que quando Jesus expulsou o demônio, ele amou aquela pessoa? Quando ele limpou o leproso, ele condenou a lepra, mas curou o leproso. Ele expulsou o demônio, mandou ele embora, mas amou aquele que estava possesso. Então, o Senhor faz essa diferença e nós devemos fazer. Deus não odeia o homem, mas o homem abraçou o pecado. Deus não quer que o homem aceite o pecado. Amém? E o salário do pecado é a morte, e não apenas a morte física, porque dela ninguém escapa. Se Jesus não voltar antes, ninguém que está me assistindo estará vivo daqui a 100 anos.
Você está aqui, igreja? Talvez 200 anos, acredito que muitos de vocês vão chegar a 120. Enfim. Esse não é o melhor de Deus para os homens. Deus nunca quis que o homem morresse. Amém, igreja? E aí o diabo está ali só olhando. Poderia esse Deus Santo aceitar o homem? Poderia ele aceitar o homem que pecou? Sendo que ele disse que a alma que pecasse morreria. E morrer não é somente fisicamente. Primeiro espiritualmente, e aí morre fisicamente. Adão morreu quando tomou parte daquela rebelião. E então, a sua morte aconteceu 900 anos depois. Naquela época eles viviam centenas de anos. E foi ficando cada vez menor. Dá pra ver através da Bíblia. Até os dias de hoje, que eles dizem que 80, 90 tá bom demais. Amém? Mas nós buscamos mais. Enfim, isso aconteceu. Então o diabo ficou observando para ver se Deus voltaria atrás em sua palavra. Eis o dilema. Deus ama o homem, mas Deus tem que cumprir a sua palavra. Compreende isso? É como um juiz, sabe? O juiz, ele julga alguém que vem primeiro, que violou várias regras, como leis de trânsito. E aí o juiz verifica, percebe que ele quebrou por 3 vezes as regras, então terei que te sentenciar e te punir. E isso é bem comum aqui em Singapura. Isso da prisão, essa violação constante, eu quero dizer, é algo sério. E aí vem o próximo réu, e é o seu filho. E o filho dele fez a mesma coisa. O filho dele cometeu as mesmas coisas. E uma a mais. Uma falta a mais do que o primeiro réu. E aí o juiz olha, não, esse aí é meu garoto, eu sei que você fez sem intenção. Você não quis errar. Fique tranquilo, pode ir. Que tipo de pessoa você acha que é esse juiz? Alguém amoroso? Ah, sim, com o filho dele, sim. Mas não foi amoroso com o primeiro. Entende? Ele não foi justo. Isso não é justiça. É por isso que a justiça é cega. Ok? Então Deus não se comprometeria assim. Então o homem pecou. O câncer entrou nele. E agora que o câncer está na pessoa, como dividi-los? Você ama a pessoa e odeia o pecado. Quanto você odeia o câncer que está na pessoa? O mesmo tanto que você ama a pessoa. Você não pensa muito sobre o câncer que está em alguém que você não conhece. Porque você não ama a pessoa. Você não odeia o câncer porque não conhece a pessoa. Mas se for em alguém que você ama, então está intrinsecamente ligado o tanto que você odeia o câncer com o amor que você tem pela pessoa. Então por que Deus odeia o pecado? Ah, pastor Prince, por que Deus não relaxa e ignora o pecado? Porque Deus te ama, cara. Ele te ama. E ele sabe que o pecado vai te destruir, porque o pecado destrói. E o jeito de Deus é sempre melhor. Então, como Deus pode permanecer justo e ainda assim aceitar pecadores? Deve haver um jeito. E o diabo estava olhando. Se Deus se desviasse um pouquinho, mesmo que 1 milímetro de injustiça, tá, ele pegou Deus. Deus teria que sair do trono. E ele seria o próximo. Ele seria o próximo. Como um guardião da justiça de Deus. Ele ficou observando o tempo todo. E tudo por orgulho. Porém, aí começa uma linda história. Então, daí em diante Deus disse ao homem, veja o que fazer quando pecar. Traga um animal inocente, um cordeiro. Sacrifique-o no altar. Amém? Coloque a sua mão sobre ele. E todos os pecados serão transferidos para ele. E toda a inocência dele será transferida para você. Então mate-o, o animal assumiu o seu lugar. E agora você recebeu a inocência e a justiça do cordeiro. Uma troca divina, e o cordeiro é morto. Amém? O fogo cai sobre ele, sobre o altar. E o homem olha para trás e diz, aquele era o meu julgamento, era a minha morte, e o homem sai dali livre. E agora ele possui algo que não tinha antes, que é a justiça do cordeiro. E tudo que o cordeiro merecia em sua inocência, o homem recebe. Então é um retrato. Na verdade, todo o Velho Testamento é um retrato desde os dias de Adão até o fim, representando que um dia Deus enviaria o seu filho, o Cordeiro de Deus. E é por isso que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Posso ouvir um amém? Então agora, quando Jesus é pendurado na cruz, a história do Natal não é a história de alguém que foi assassinado, alguém que veio para ser assassinado. Não, Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou. O amor entrega. Deus nos amou tanto que ele entregou. Deus amou os seus filhos que ele entregou. Deus amou a sua família que ele entregou. Ele deu o seu filho.
o melhor que havia no céu. E a Bíblia nos diz que ele veio como um bebê. Ele não nasceu num palácio, foi o único que podia escolher onde nascer. Eu acho que alguns de vocês, se pudessem escolher onde nascer fisicamente novamente, provavelmente escolheria alguma família que tivesse alguns bilhões. Talvez alguém da família da Amazon. Ups, quero dizer Amazônia. Ups, eu disse Amazon. Talvez você escolheria como sobrenome Zuckerberg. Sabe? Porque você tem escolha. A única criança que pôde escolher. Ele preexistia antes de vir como homem. A Bíblia diz que no início ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Então tudo começou quando Adão pecou, quando pecou contra Deus. Quando ele caiu, Deus disse à serpente, que estava possessa pelo diabo. Aliás, a cobra é uma das criaturas mais bonitas que Deus criou. Eu sei que hoje em dia não parece, eu sei que quando nós olhamos para a cobra temos uma repulsa. Elas andavam eretas. Porém, quando ela se permitiu ser possuída por Satanás, amém? Lúcifer, que se tornou Satanás, porque até então ele não tinha direitos para operar na terra, porque a terra foi entregue aos homens, quando Deus fez o homem. Mas Lúcifer lembrava que esta terra costumava ser dele. Mas quando Deus fez o homem, ele entregou a terra ao homem. O lugar onde ele habitava agora era dos homens. E isso o deixou ainda mais irritado. Amém? Então, ele planejou retomar o controle da terra. Deus havia entregue o governo aos homens, mas quando Adão pecou, ele se curvou e cometeu traição, entregando as chaves deste mundo. Porque Deus disse ao homem, dominem sobre essa terra. Deus fez o homem para ter controle. Sabe, ele ainda disse sobre cada criatura que rasteja. Irmãs, vocês têm autoridade sobre cada inseto. Agora hoje, até mesmo uma barata. Hein, Mateus? Tem algo andando aí no seu pé. Até uma barata te faz pular, não é verdade? Eu tô brincando com o Mateus porque quando eu digo barata, ele pula, não é verdade? Hoje em dia temos tanto medo que até uma coisinha bem pequenininha, que nem conseguimos ver, chamada bactéria ou um vírus, pode derrubar muita gente. O que aconteceu com o homem? A sua coroa jaz no pó da terra. Deveríamos ter todo o controle. Fomos feitos à imagem dele, mas foi o pecado. Por causa do pecado. Então o homem trouxe a rebelião e deu autoridade dessa terra a Satanás, e Satanás trouxe a morte. E ele também trouxe a doença. A doença não é de Deus! É por isso que você vê que quando Jesus cresce e começa a desenvolver o seu ministério, uma das coisas que ele faz é curar, limpando leprosos, destapando ouvidos surdos, ressuscitando, demonstrando a vontade do Pai. Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Ele nunca colocou doença em ninguém. Na verdade, ele curou as pessoas. Amém! E ele não veio para tornar pessoas más boas. Ele veio para ressuscitar pessoas mortas. Estávamos todos mortos espiritualmente. Jesus veio nos ressuscitar. Então primeiro fomos ressuscitados interiormente. E um dia ressuscitaremos fisicamente e o veremos também. Então, quando Adão pecou, foi isso que Deus disse à serpente. Gênesis 3,15, Deus disse, eu porei inimizade entre você e a mulher. E então, é por isso que Satanás tem um ódio especial pelas mulheres. Eu estou falando a verdade. Ele odeia ambos, mas odeia especialmente a mulher. E é por isso, se ele puder subjugar mulheres, ele vai colocar leis para subjugar as mulheres. Para que você pense que isso é religião cristã. Ele vai aparentemente fazer coisas para fazer com que as mulheres se tornem o foco da depressão, de separação. Por quê? Porque Deus falou isso, que a mulher traria o campeão, aquele que vencerá Satanás. E a partir daí começa uma história no Antigo Testamento de como ele tentou matar o filho da Eva, Caim e Abel, ok? Abel foi aceito por Deus, porque Abel o ofertou corretamente, crendo ser um pecador. E Abel trouxe um cordeiro, enquanto Caim não acreditava ser um pecador. Ele não trouxe um cordeiro, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Deus diz que deve haver sangue, porque é a demonstração que você reconhece que é um pecador.
e que precisa do meu perdão. Amém? Então, negar o sangue é dizer, eu não sou um pecador, eu posso fazer o bem para ficar tudo certo. Nenhuma quantidade de boas obras vai te justificar. Deus diz, a queda foi muito grande. Então, quando Caim matou Abel, quem estava por trás disso? Satanás. Ele pensou, talvez Abel seja o escolhido, porque Satanás não é onisciente. Deus é. Quando você segue a Deus, você segue o vencedor. Deus sabe de todas as coisas. Aí você me diz, pastor, eu não escolho Deus e eu também não escolho Satanás. Desculpe, amigo, não há nenhum meio termo. Uma das maiores e das maiores conquistas de Satanás é fazer as pessoas pensarem que ele não existe. Eu acho que essa é a maior conquista dele. E no entanto, quando as coisas acontecem, sabe, em chinês, quando você sente uma dor, um reumatismo, você diz Hong. Quando o Hong vem, você sente dor. Quando o Hong vai, você não tem mais dor. Hong. Agora, é muito interessante que em hebraico é a palavra ruah. Se pronuncia usando o ar, soltando o ar. Ruah. É um sopro. O Espírito Santo é um sopro. Ou melhor, o Espírito Santo é uma pessoa, mas ele também é representado por Ruah HaKodesh, o santo sopro de Deus. Espíritos maus também significam em hebraico sopro do mal. É como um vento. E é por isso que, em nome de Jesus, deixa eu te dizer isso. Há coisas que estão além da nossa compreensão, amém? Outro dia eu estava com o meu filho, sabe, conversando sobre átomos. Porque nós não vemos os átomos, mas mesmo assim eles estão lá. E por muitos anos as pessoas diziam, eu não acredito em átomos, não acredito. Mesmo quando elas se deparavam com professores de química e tudo mais naqueles dias, centenas, milhares de anos atrás, eles tentavam convencer as pessoas que havia algo ali, e finalmente, apenas algumas centenas de anos atrás, eles descobriram algo ali. E somente há 100 anos atrás, melhor dizendo, apenas décadas atrás, descobriu-se que é possível até ver os átomos. Isso significa que aquelas pessoas estavam erradas? Não. Preste atenção naquilo que você não consegue ver, porque a Bíblia diz que aquilo que é invisível é eterno. O que você vê, decai. Tudo que você vê, decai. Mas o que você não pode ver, os anjos, por exemplo, são eternos. Até Satanás, que é um espírito, é por isso que tem que haver um lugar chamado inferno para abrigá-lo. Ele não pode ser extirpado. Espíritos não são removidos. Você é um espírito que vive em um corpo. Você não vê o seu espírito, mas é o sopro de Deus em você, quando ele te fez. Amém? Então Deus disse para a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua semente e a semente dela. Mas espera aí, mulher não tem semente, é o homem que tem. Deus está profetizando que a virgem dará luz. Ele está profetizando, e a propósito é a primeira profecia da Bíblia. Deus estava dizendo, alguém muito poderoso, um campeão viria para resgatar o homem, e Deus o faria em sua justiça, sem comprometer a sua justiça. Amém? E ele nasceria de mulher. Então Satanás começa a atacar a mulher, ele ataca Eva e seu filho Abel, porque ele achava que Abel era o escolhido, e isso continuou na história até Israel. Como o diabo também atacou Israel, pensando que Israel traria o filho de Deus entre os seus 12 filhos, e depois ele afunilou atacando Judá. E finalmente quando Jesus veio como um bebê nascido em Belém, e aí ele percebe os reis magos, e daí tiramos a palavra mago, na verdade eram pessoas influentes da terra do Irã dos dias de hoje. E durante aquele tempo, aquela terra era governada pelos persas, o povo persa. E eles eram pessoas que estudavam as estrelas, presta atenção, eles não eram astrólogos. Hoje em dia nós temos essas pessoas que acreditam em astrologia, são pessoas que olham para as estrelas para guiar suas vidas. Ei, meu amigo, olhe para aquele que está além das estrelas, que criou as estrelas para guiar sua vida, meu amigo. As estrelas foram criadas por Deus. Deus fez as estrelas, posso ouvir um amém? Glória a Deus, e esse Deus que fez as estrelas, a Bíblia diz que ele conta o número de estrelas. Salmo 147 diz que ele conta o número das estrelas. Você sabia que hoje, com toda a nossa tecnologia, com os mais avançados estetoscópios, não estetoscópios, telescópios. Telescópios que enxergam muito longe, com todas as descobertas científicas que tivemos, o homem ainda não consegue enumerar as estrelas. É impossível contar as estrelas, mas existe um que sabe o número exato de estrelas. E não só isso, ele chama cada um pelo seu nome. Ele chama cada uma pelo nome. E este Deus, você pode pensar que ele está muito ocupado com esse universo inteiro, mas olhe para o versículo anterior. Ele cura os quebrantados.
e fecha as suas feridas. Então este é o Deus que conta as estrelas que o homem não pode e chama cada uma pelo nome. E ele está muito próximo dos quebrantados de coração. Uma das coisas que Jesus disse foi: o Espírito de Deus me ungiu para curar os quebrantados de coração. Em cada grupo, em cada agrupamento, cada reunião, não importa o quão legal a festa é, o quão chique as pessoas estão, ou quão ricas essas pessoas são, champanhe à vontade, talvez seja uma festa de grande opulência. Vou te dizer algo, há corações partidos lá. Mas ele cura o quebrantado, aquele que conta o número de estrelas. Como eu dizia, eu falava ao meu filho que os átomos, quando são positivo, o que acontece? Ele disse, repelem! Ele já sabia. Negativo, negativo, repelem! Positivo e negativo se atraem. Aleluia! Agora, o mistério dos átomos é que ele deveria se repelir. Mas tem uma força que os mantém unidos, e isso é o máximo que a ciência sabe. Ela só pode dizer que tem uma força ali que faz com que fiquem unidos. A Bíblia diz em Colossenses que em Cristo todas as coisas se mantêm juntas. Quando Cristo está em seu casamento, ele se mantém unido. Seu casamento precisa de um terceiro. O nome dele é Jesus. O seu parceiro precisa de alguém mais. Amém? Apenas marido e mulher, foco, 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 amor, 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 amor. Não dá. Um dia eu te irrito, outro dia você me irrita, hoje é meu dia. Não, não, não. Você precisa de mais alguém. É a única maneira do casamento subsistir. Eu não sei porque eu tô falando de casamento, das estrelas pro casamento. Mas tudo bem, dá tudo certo, é bom também. Aleluia, amém. Então, Deus começou pela primeira profecia. Por favor, volte para a profecia. Ele lhe ferirá a cabeça. Este verbo ferir, não gosto da palavra ferirá. Na verdade, apenas a tradução na Bíblia traz a palavra esmagará. A palavra aí é esmagar, não é ferir, porque quando você se fere é superficial. Geralmente é apenas um hematoma. Mas esmagar é a palavra correta aqui em hebraico. Ele esmagará sua cabeça e você esmagará o seu calcanhar. Portanto, lembre-se que a profecia é essa, que ao esmagar a sua cabeça, você esmagará o seu calcanhar. Agora, o que é melhor, esmagar a cabeça ou o calcanhar? Então esse é o vencedor, esse é o guerreiro, esse é o vencedor que virá. Para salvar o homem, ele sofrerá. A Bíblia já dizia, mas ele veio para nos salvar, esmagando a cabeça da serpente. Posso ouvir um amém? Então a profecia está aí. Então Deus fez as estrelas, e Deus chamou um homem chamado Abraão. E Abraão foi escolhido por Deus, e Deus o trouxe para fora numa noite porque ele estava reclamando. Senhor, o que podes me dar, vendo que sou um homem sem filhos? O Senhor me prometeu muitas coisas para minhas gerações futuras e para mim também, mas não vejo nada. Minha esposa é uma mulher estéril e sabe, Senhor, o único herdeiro na minha casa é um servo. Não me diga que meu servo vai herdar tudo. E aí uma noite Deus diz a Abraão, vem cá, sai para fora. Olha as estrelas. E por muitos anos eu pensava que era isso que Deus tinha dito. E a Bíblia diz, levando-o para fora, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E Deus disse a Abraão, assim será a sua semente. Veja, está no singular, a semente prometida, amém? Então assim será a sua semente. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor creditou a Abraão isso como justiça. Uau! Uau! Ele apenas acreditou. Sabe, o que me incomodava é que ele só contou as estrelas. E isso o fez justo. Aos olhos de Deus. Numere as estrelas. 1, 2, 3, 4. A propósito, no Oriente Médio, sem luz, no meio do deserto, você verá estrelas, um monte delas. Mas contá-las, é certeza que não dá. Então vejamos em hebraico. A palavra hebraica para veja se pode contá-las é a palavra safer. Safer é a palavra hebraica para livro. Livro é safer. Safer é um livro. Safer é contar a história, é observar, contar. Agora também é numerar. Aliás, é por isso que os tradutores colocaram numerar aqui. Mas a palavra numerar aparece apenas 20 vezes. E a palavra contar aparece 40 vezes no Antigo Testamento em hebraico. Eu não sei por que colocaram numerar, deveria ser contar a história.
Veja Salmos 19. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala outro dia, uma noite revela outra noite, sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz. Todas as noites, aqui em Singapura, nós vemos as mesmas estrelas que alguém em Joanesburgo verá, que alguém verá em Nova York, o cinturão de Orion. De Singapura dá pra ver, de New York dá pra ver, de Paris dá pra ver, os que estão na China conseguem ver, até quem estiver no Acre também pode ver. Amém? E todos os tipos de locais remotos da Terra. Deus ordenou os céus. Na verdade, existe algo até mesmo na bandeira da Austrália. Eu mostrava isso ao meu filho. Olha essa bandeira, dá pra ver o Cruzeiro do Sul. Eles adotaram o Cruzeiro do Sul como um emblema. Porque o Cruzeiro do Sul é uma cruz no céu. Aliás, ele pertence à constelação de Libra. Porque quando os homens estavam perdidos, naquela época, eles não tinham GPS no meio do mar. Os marinheiros era a maneira com qual eles guiavam seu caminho. Encontre a cruz e você encontrará o caminho para casa. Encontrando a cruz, você simplesmente traça uma linha, e aí você sabe onde é que é o sul, o leste, o oeste e o norte. Olhe para o céu, localize o cinturão de Orion. Trace uma linha e encontrarás o norte. E Orion são aquelas 3 estrelas que vemos, todos conseguem vê-las a propósito. Deus fez as estrelas, e a Bíblia diz que Ele fez as estrelas com um propósito. Amém? Então há 12 constelações. E hoje, quando você olha para as constelações, sabemos que elas estão estabelecidas. Mas infelizmente, porque somos desta geração, achamos que são ensinamentos antigos demais. Astrologia? Não. Além da astrologia, de volta aos tempos da Bíblia, os hebreus tinham uma palavra para as 12 constelações do zodíaco, Mazzaroth. Vamos ler Jó 38. O livro Jó, que em inglês se pronuncia Job. E o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. E eu achava que esse livro era o livro de achar um trabalho, porque Jó em inglês é trabalho. Precisa de um trabalho? Leia o livro de Job. Mas o Job era um homem, e é o livro mais antigo da Bíblia, e Deus desafiou a Jó dizendo: você pode amarrar, ou pode laçar as lindas Pleiades, ou afrouxar as cordas do cinturão de Orion, aquele que acabamos de falar, aquele que tem as 3 estrelas alinhadas. É um cinturão. Pode fazer surgir Mazzaroth. Agora, Mazzaroth significa zodíaco. Mazzaroth é a palavra hebraica para zodíaco. E zodíaco é a palavra que significa passos. É uma estrada. É um caminho. Um caminho, ouça bem. No livro de Atos, cristianismo é chamado de o caminho. Muitos perseguiram os seguidores do caminho. E eles falavam o tempo todo, aqueles que fazem parte do caminho, aqueles que são do caminho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Posso ouvir um amém? Então, podes fazer surgir Mazzaroth? Ou podes guiar a ursa com seus filhos? Obviamente Deus criou essas coisas com um propósito. Amém? Então quando contemplamos isso, nós vemos essas 12 constelações. Você encontra todas essas 12. E elas têm essas formas. E elas formam imagens a propósito. E dá para chegar imagens nelas. Eu quero te mostrar leão, por exemplo. Vamos lá, podem colocar a primeira foto de leão. Veja lá, a constelação de leão. Perceba a forma. E tem uma luz mais brilhante no pé do leão. Conseguem ver aquela luz maior ali? É uma constelação que parece com um leão. Vocês conseguem ver? Ali as pernas, a cauda e a cabeça? E podem ver aquela estrela mais brilhante? A propósito, aquela estrela ali é a estrela número 22, de todas as 12 constelações, das estrelas mais brilhantes, ok? E esta constelação de leão, se você olhar melhor, vamos ver a próxima foto. Veja ali, Regulus é a estrela mais brilhante. Pode passar mais uma. Podemos ver ali, a estrela mais brilhante é o pé do leão. Ela é chamada de Regulus. Guarde isso em mente, mas leão é o último signo. Agora, se leão é o último signo, então qual seria o primeiro? Vamos lá, mostre a foto novamente. Vocês conseguem ver ali o leão? Segunda fileira, do lado esquerdo. Então, se leão é o último, qual que é o primeiro? O primeiro é Virgo, que em português se fala virgem. Virgo significa virgem. E adivinha quem me ensinou isso? Do meu filho. Desculpem, mas isso nunca me ocorreu. Eu ensino isso há tanto tempo e eu nunca tinha reparado que Virgo significa virgem. Ele disse, pai, Virgo é virgem, certo? Amém, é isso mesmo. Muitos de vocês sabem disso. Eu já ensino isso há algum tempo, mas enfim, é isso. Virgo é virgem. Então, o primeiro signo é virgem. E aí, se você contar 12, leão será o último.
A nossa Bíblia no Novo Testamento começa contando a história de Jesus. O Velho Testamento é feito de representações daquele que viria. E no Novo Testamento ele vem, a história do Natal. Ele veio para morrer por nossos pecados. Amém? E agora nós olhamos para trás. Mas os crentes do Velho Testamento, Abraão, Daniel, Davi, todos eles olhavam para frente, esperando o sacrifício. Nós olhamos para trás. Nós vivemos no sacrifício consumado de Jesus. Não precisamos de um cordeiro mais. Ele é o cordeiro maior do qual todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam. Porque sem derramar de sangue não há perdão de pecados. Mas como pode sangue pecador limpar outro pecador? Haveria de ser sangue inocente. Tinha que ser alguém que não tinha pecado. E por isso ele tinha que nascer de uma virgem. E só recentemente eles descobriram que o cordão umbilical da mãe, conectado ao bebê, é pelo cordão umbilical que a mãe fornece alimento ao bebê. Mas agora descobriram. Sabe, a palavra de Deus é sempre verdadeira. O cordão umbilical da mãe dá comida ao bebê. Fornece oxigênio ao bebê e tira os resíduos. Mas nenhuma gota do sangue da mãe vai para o bebê. O sangue do bebê já foi determinado pelo Pai. O sangue de Jesus foi determinado pelo Pai, seu Pai Celestial. Nenhum sangue de Maria teve contato com o sangue de Jesus. Se o sangue de Maria tivesse ido para Jesus, Jesus teria o pecado em seu corpo. Porque Maria é uma pecadora, como qualquer outro. De fato, a Maria disse sobre o Senhor meu Salvador. Ela chama o Senhor de meu Salvador. E a Bíblia é muito clara. Toda vez que ela fala de Maria, no Evangelho de Mateus é sempre a criança e sua mãe, a criança e sua mãe, a criança e sua mãe. Nunca sua mãe e a criança. A criança vem primeiro. Ok? Amém. Maria também teve que nascer de novo, mas Deus escolheu Maria, ela foi muito honrada. De todas as mulheres, Deus diz, salve. O anjo Gabriel diz, você é bem-aventurada entre as mulheres. Veja, entre as mulheres, não acima. Você é bem-aventurada entre as mulheres. Sem dúvida, todas as mulheres de Israel esperavam dar à luz ao vencedor, o Messias, o Senhor, o ungido. Elas esperavam que fossem elas. Elas queriam ser a virgem. Ok, enfim, então é virgem. Vamos começar mostrando uma imagem de um mapa estelar muito antigo. Aí está, de algumas centenas de anos atrás. Por favor, observe o que ela está segurando. Ela está segurando um ramo e uma casca de milho. E a estrela mais brilhante de virgem é esta, que está à sua mão esquerda. É chamada de espica. Ali está escrito a palavra espica. Espica é a mais brilhante, assim como Régulus é a mais brilhante de leão. Agora, o que isso significa? Ouça bem. A palavra para espica é semente. A virgem traria a semente. Espica significa semente. E este é o nome dado até mesmo na astrologia. Spica, semente. Mas em Mazarote, no hebraico, é a palavra Zemak. Zema é o nome de Jesus. Há 2 anos atrás eu preguei em Israel numa cidade chamada Zema. Zema quer dizer o ramo, ou o rebento da semente. É o rebento da semente, a semente que germinou. Ela dará luz à criança, aleluia. Posso ouvir o amém? Dá para ver isso? Amém. Então cada constelação terá 3 outros aglomerados de estrelas, ou talvez 4. Amém? E todos eles formam uma constelação, Virgem. E à direita de Virgem, tem uma mulher carregando um bebê. Ela se chama Coma. C-O-M-A. E ela carrega um bebê. E o bebê tem uma estrela, chamada de O Desejado. Amém? Então, isso é interessante. O que vem depois de Virgem? O que está depois de Virgem? Libra. Agora, Libra é uma balança. Uma balança. Mas o que uma balança retrata? Justiça, igualdade, equidade. Amém? Amém? Onde existe uma balança, ninguém pode enganá-lo, porque existe uma justiça. Então, Deus pesou o homem. Bem, o homem está completamente pecado. Então virá o julgamento, porque a balança não se equilibra, mas em Libra, nesta balança, nas estrelas que formam essa balança, existem aglomerados de estrelas, como eu comentei sobre Virgem. Libra também tem grupos, e exatamente abaixo da balança, ok, há um grupo de estrelas formando um cordeiro. A astrologia corrompeu isso transformando num lobo ou num coiote. Certo, mas olhe bem, um coiote não tem aquele tipo de orelhas que um cordeiro tem, é um cordeiro morto. Quem é o cordeiro que morreu? E ao lado do cordeiro tem um grupo de estrelas. Em Libra,
chamado de Cruzeiro do Sul. O que iguala a balança é que Deus colocou Jesus na balança e todos nós fomos justificados. Aleluia, aleluia! Eu posso ouvir um amém? Ok, estamos encerrando, mas trazendo isso para a história. Aí você se pega nesse dilema. Mas Deus, por que tantos funerais? Por que tantas pessoas morrendo? Por que tantos doentes? E por que Deus não faz nada? Deus não tem nada a ver com isso. Deus nunca quis que a terra fosse assim. O mundo jaz no maligno. Está na hora de você acordar e perceber. A terra caiu. Deus entregou o poder. É como se eu lhe desse a chave da autoridade ou a chave de um carro e você entrega essa chave para outra pessoa dirigir. Deus não tem culpa de nada. Não culpe quem entregou a chave. Mas o poder de Satanás nessa terra está acabando. Vocês estão aqui, igreja? Amém? E Órion está no cinturão, no aglomerado de touro, um boi. Podes amarrar o agrupamento das Pleiades ou afrouxar as cordas do Órion. Pleiades e Órion estão todos no aglomerado, no zodíaco, na constelação de touro. Touro é um boi. Por acaso a Bíblia descreve Jesus como um touro, como um boi? Em qual livro está? Marcos. Um incansável e poderoso servo. Em seu pescoço está Pleiades. Pleiades quer dizer 7 estrelas. Em seu pescoço. Isso mostra alguma conexão com Jesus? Sim, em Apocalipse ele segura 7 estrelas em suas mãos. Portanto, todo se refere ao poder. Então não se esqueça, não tem a ver com Hércules, é com Jesus. Ele é o campeão prometido que viria. Posso ouvir um amém? A propósito, a ursa maior que mencionei há pouco está no agrupamento de virgem. Aliás, virgem tem um homem ao lado. Você tem Coma e depois você tem a ursa. A ursa maior é um homem, ouça atentamente, é um homem segurando uma vara. É o Senhor Jesus. Ele salva as almas, ou seja, a colheita, e as pastoreia. Amém? Ele não apenas te salva, mas te pastoreia. E quando o Senhor é seu pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. De nada eu tenho falta, nada vai faltar na sua vida. Vamos avançar um pouco para fechar no último grupo, que é o grupo de leão. Eu mostrei agora há pouco, certo? Vamos lá, leão. Mostre leão novamente. Pode mostrar desde a primeira até a última. Lembra de Régulus? Leão tem uma estrela no seu pé chamado Régulus. Mostra a foto. Não, pode mostrar a anterior novamente. Ali no seu pé está Régulus. Régulus é a palavra que possivelmente originou o termo régio, e que também quer dizer pé. O pé que esmaga, este é o significado. Não é interessante? Não tenho muita certeza se a palavra régio, sabe, o leão representa o rei dos animais. Não sei se a palavra régio veio daí. Mas o interessante é isso, que quando eu estava estudando isso, eu já conhecia a palavra em hebraico, eu já sabia essa palavra, porque a palavra em hebraico mão significa yad, e a palavra para pé é regal. É regal, você pode perguntar para qualquer judeu. A palavra que define pé é regal, e em seu pé está a estrela mais brilhante. Por quê? Porque aí fecha a promessa. Virgo, a história do Novo Testamento começa com uma virgem. Amém? A profecia sobre a virgem. E a semente nasceu, a história do Natal. Caminhando até o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse 5:5. Eis que um dos anciãos disse para mim, não chores! Eis aqui o leão, que é da tribo de Judá. A raiz de Davi venceu para abrir o livro e para romper os 7 selos. Jesus prevaleceu e sabe como ele fez? Morrendo pelos pecados na cruz. Não havia outra maneira, não havia outra forma. Então Satanás ficou observando para ver se Deus comprometeria sua justiça, mas ele enviou Jesus, que nunca pecou, para tomar o nosso lugar. E ele morreu carregando todos os nossos pecados. É como se estivéssemos colocando a nossa mão sobre ele. E todos os nossos pecados fossem transferidos para ele. Os pecados de toda uma vida, transferidos a ele. Daí então ele sofreu toda a vingança da punição de Deus sobre ele. E aí ele solta o grito. Está consumado! Ele absorveu toda a ira, toda a punição de Deus, toda justiça legal contra toda iniquidade em si mesmo, em sua pessoa, para que toda dívida fosse paga. Agora, todos aqueles que creem em Jesus, ouçam isso com atenção. Deus não pode te julgar. E Deus que ordenou que fosse assim.
Na verdade, hoje, se Deus julgasse você, você crendo em Jesus, e Deus te julgasse pelos seus pecados, ele estaria sendo injusto. Então Satanás não tem nada a dizer. Jesus calou a sua boca. Ele não tem nada a dizer. Sabe por quê? Deus agora é justo mesmo atraindo qualquer pecador a ele. E diga, Senhor, não existe nenhuma justiça em mim. Por favor, seja minha justiça. E Deus diz, você está salvo. E Abraão creu. É a mesma história. Abraão olhou para o céu aquela noite, ele viu a virgem e Deus lhe contou essa história. E agora me diga, Abraão, você é capaz de me contar essa história? E de quem Abraão teria aprendido essa história? Eu acredito que de seu pai, o pai do seu pai, o pai do seu pai, até Adão, até chegar ele. Hoje não precisamos das estrelas, temos a Bíblia. Nos dias de hoje, se estivermos perdidos no mar, não temos que procurar por Orion. Temos o GPS. O problema do mundo de hoje é que estamos olhando muito para baixo. A nossa diferença, a grande diferença do homem, é a capacidade de olhar para cima. Nós, os homens, precisamos olhar para o alto, os animais que olham para baixo. As vacas, os animais, eles olham para baixo, basicamente. E é por isso que tem uma vida limitada. Mas você e eu olhamos para cima. Mas cada vez olhamos mais para baixo. Eu não estou dizendo para não usar o GPS. Mas tem coisas que o GPS não faz. O Senhor pode. Deus sabe o que está ali na frente. Ele sabe o que vai acontecer. Porque neste próximo ano, Deus já entrou lá na frente. O tempo para Deus não é nada. Deus já passou pelo ano e Ele diz, eu sei o caminho. Segure a minha mão, confie em mim passo a passo, porque o próximo ano será o ano do... Não vou contar. Estou tão tentado a contar para vocês o que Deus me mostrou. Mas, quer saber de uma coisa? Vou te falar, apenas confia nele. Sabe, o Justin não precisa se preocupar para onde eu estou levando ele. Às vezes eu levo para algum lugar surpresa. Para um lugar que ele vai adorar. Eu sei que ele adora as coisas que estão lá. Eu sei que ele vai adorar ficar lá. Já imagino seus olhos e já fico até com o celular preparado. Para que no momento que a gente chegar lá, meu telefone já está pronto para filmar a felicidade, a alegria em seu rosto. Então, são os pais que planejam essas coisas. Você só precisa colocar a sua mão na mão dele. E confiar. Amém? Eu estou falando muito do meu filho, mas fazer o quê? Ele tem me ensinado muitas coisas. Eu perguntei a ele, você sabe a diferença entre a justiça do Novo e do Velho Testamento? É estar de bem com Deus. E agora ele sabe, porque você pode aprender tudo sobre a Bíblia, você pode aprender sobre os fatos da Bíblia, todos os acontecimentos bíblicos, o nome de todos os discípulos, o nome das 12 tribos e tudo mais, mas se você não souber desta verdade, você não entendeu nada. Nada. O que justifica um homem? O que deveria justificar um homem no Velho Testamento? Através da obediência aos 10 mandamentos. Em ser alguém moral. Em ser bom. Amém? Todos falharam. Até mesmo Davi, o melhor de todos. Pela lei, ninguém consegue se justificar. Agora surgiu uma nova justiça. Olhe para cá novamente para encerrarmos. Abraão, em Gênesis 15. Abraão, olha as estrelas, porque assim será sua semente. E ele tinha que olhar as estrelas porque ele não tinha uma Bíblia. Ele estava fazendo a Bíblia ali. A história dele produzia a Bíblia, para nós. Mas ele olha as estrelas, Deus conta a história para ele até chegar em Leão, e é isso que a sua semente fará. Isso vai acontecer da sua semente. Jesus veio de Israel, a semente de Abraão. Da sua semente, Satanás será esmagado. Virá de você. E Abraão diz, eu creio. Sabe, Abraão cria no mesmo evangelho que você. Abraão cria no mesmo evangelho que cremos. Você crê no Senhor Jesus Cristo e no seu dom de justiça? Veja o próximo versículo. Ele creu no Senhor e o que aconteceu? Deus considerou Abraão justo. Ei, Abraão, de agora em diante eu vou te tratar como a melhor coisa do mundo. Vou tratá-lo como justo aos meus olhos. E todas as minhas bênçãos sobre os justos agora são suas. Todas as promessas dos justos agora são suas. Por exemplo, a semente do justo. A Bíblia diz que a semente do justo será livre. Amém? Prosperidade é reservada aos justos. A riqueza dos pecadores é dada aos justos. Amém?
E muitas outras, nenhum mal chegará aos justos. E se algo aparentemente ruim acontecer, Deus transformará para cumprir sua promessa. Portanto, todas as promessas dos justos agora são suas. Amém? E meu filho estava tão animado, ele perguntou: pai, é por isso que você me chama de Justin? Sim, porque Justin vem da palavra justiça. E meu nome chinês também é justiça? Sim, também é. O nome dele chinês também é justiça. A justiça hoje é um presente. Um presente a se receber. Aí eu disse: se eu te der um presente, eu ia comprar um presente, algo que ele gosta. E quando ganha, o que você fala? Obrigado. E aí é seu. Apenas creia. E aí é seu. Creia no Senhor Jesus Cristo hoje, e será salvo tu e a tua casa. E a boca do maligno será calada, porque tudo foi feito em justiça. Jesus tomou o seu pecado e te deu a sua justiça. E não há nada que Satanás possa fazer. Mas no momento em que Satanás vier até você, ele fará o possível para dizer que você não é justo. Veja o que você acabou de fazer, olha seus pensamentos, ei, olha o que você está pensando agora, olha esses sentimentos, essa inveja, esse ciúme, olha essa amargura, ele te aponta, te aponta, te aponta, te aponta, te aponta. E você aponta para Jesus. Aponte Jesus para o diabo e diga: hoje Deus não olha mais para mim, ele olha para Jesus para me avaliar. Amém. Você está aqui? No Velho Testamento eles traziam um cordeiro, uma imagem de Jesus, e os sacerdotes examinavam o cordeiro, não a pessoa. É óbvio que a pessoa está lá porque ela pecou. A questão é quão bom é o seu cordeiro e não o tamanho do seu pecado. É óbvio porque ele está ali. E hoje qual é o seu cordeiro? Quem é o seu cordeiro? Jesus. Amém? Ele é o cordeiro. Hoje não precisamos das estrelas. Agradeça por entender isso, e hoje nós temos a Bíblia. Amém? Temos a palavra de Deus. E a propósito, se gosta de astrologia, eu sinto muito por você porque eu posso te afirmar, ela não vai te salvar, não vai te ajudar e nem te dar respostas. Amém? Vocês ouviram? E especialmente, essas cartomantes e tudo mais, se elas te contarem coisas ruins sobre o seu futuro, você deve amarrar em nome de Jesus. Porque é Satanás dizendo o que ele quer fazer na sua vida. Eu lembro de um caso, era uma situação que envolvia uma senhora, e essa mulher estava grávida, e um homem que não era um homem de Deus se aproximou daquela mulher que estava grávida e disse assim, como se fosse uma cartomante, disse: o seu bebê vai nascer morto. E não é que o coração dele vai parar dentro do útero, não, é que ele vai nascer morto. E quando o bebê nasceu, o cordão umbilical estava envolto em seu pescoço, e ele morreu. E ela perguntou para o homem de Deus: por que isso aconteceu? E este homem de Deus olhou para ela com olhos de fogo e disse: você acreditou no que o servo do diabo disse para você? E por causa disso, você deu para ele autoridade. Não acredite. Não acredite em horóscopo. Horóscopo. Ok. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Todos curvem suas cabeças, olhos fechados, ninguém andando, olhando para o lado, apenas por um instante. Amém? Segura aí que você será abençoado. Amém? Apenas por um momento, eu quero dar a você a chance de colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Ele deu seu Filho para morrer por seus pecados. Amigo, seja você agora, em onde quer que você esteja, dizendo: pastor, ore por mim, eu quero que Jesus Cristo entre em minha vida. Eu quero ser salvo. Então faça essa oração comigo agora. Diga: Pai Celestial, eu te agradeço por Cristo morrer pelos meus pecados. E Ele ressuscitou dos mortos quando eu fui justificado. Nele, eu te agradeço que Jesus Cristo é o meu Senhor. E eu te agradeço porque hoje eu nasci de novo. Eu te agradeço porque quando olha para mim, você me vê justo, assim como via Abraão, assim como vê cada crente no Novo Testamento. O Senhor me vê justo. Me ajude a ver essa realidade. Me ensine sobre isso. Minha nova identidade. Jesus Cristo agora está em mim. Obrigado, Pai. O sangue de Jesus lavou todos os meus pecados. Sou muito abençoado, altamente favorecido e profundamente amado em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Fique de pé agora, glória a Deus. Quero liberar uma bênção sobre vocês. Todos levantem a mão, por favor.
Ah, como Deus é bom. Oh, se é. Pode abaixar a mão por um minuto, por favor. Receba a minha família. Vamos abençoá-los todos juntos, amém? Glória a Deus. Aleluia, não são lindos? Deus me abençoou, hein? Saiba que todas as promessas dos justos agora são suas. Amém? A Bíblia diz que a semente do justo será livre. Esta é a semente do justo. Amém? E nossa justiça agora é um presente. Amém? Então todas as promessas dos justos agora são suas. Por exemplo, nenhum mal virá sobre os justos. A palavra justo vem de justiça, como Justin. Amém? Então se até algo ruim acontecer com você, a promessa será mantida. Deus transformará para o bem. Mal algum sobrevirá sobre os justos. Todas as promessas dos justos agora são suas. Todos levantem a mão, por favor. Pai Celestial, oro por todos sob o som da minha voz. Eu oro, Pai, que esta luz que entrou em seus corações hoje, Pai, seja apenas o começo. Permita que esta revelação, Senhor, que esta luz, Pai, brilhe cada vez mais. Não queremos que nenhum deles, Senhor, percam esta nova vida, percam essa vida abundante que Jesus veio nos dar. Não queremos que eles vivam a sua vida subindo a escada do sucesso para que lá no topo descubram que estão no edifício errado. Oramos, Pai, para que hoje o Senhor possa redirecionar as vidas deles, sendo seu pastor, e seguiremos ao Senhor e ao Senhor somente, Pai. Pai, o Senhor conhece todo o caminho, tem toda a sabedoria. Queremos ser como uma criança despreocupada em suas mãos. Obrigado, Senhor. Eu oro que nessa semana de Natal, todos sob o som da minha voz, eu oro, Pai, para que o Senhor preserve e proteja e guarde cada um deles de todo perigo, de todo dano, do terror, de acidentes e das tragédias. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor mantenha as suas famílias fortes e guardadas com saúde no Senhor. Eu oro, Pai, para que a sua paz prevaleça em seus corações, em suas mentes, em nome de Jesus. Para todos aqueles com o coração partido, Senhor, o Senhor ama curar esses corações. Cure agora, em nome de Jesus, Pai. Oramos, Pai, que se houver alguém deprimido, em nome de Jesus, Star Shalom, Príncipe da Paz, que a sua paz prevaleça. Vença essa depressão em nome de Jesus, como leão da tribo de Judá, e faça a sua paz prevalecer no coração e na mente dessa pessoa, em nome de Jesus. Preserve todas as pessoas de todo mal durante essa semana. Em nome de Jesus oramos e todos dizem amém, amém, amém. Feliz Natal, igreja!